Fala galera do YouTube, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as Abelhas. Pessoal, criei essa playlist intitulada Como Criar Abelhas Sem Ferrão para fazer com que pessoas que não têm conhecimento no assunto possam iniciar na atividade e possam participar desse mundo gigantesco que é o mundo dos criadores de abelhas nativas sem ferrão. Primeiras dúvidas que podem surgir: Jansen, eu moro na zona urbana, posso criar abelhas sem ferrão? Sim. Eu moro numa casa que não tem tanto espaço. Eu preciso de uma área grande para criar abelhas nativas sem ferrão? Não. Você pode criar abelhas sem ferrão até na varanda de sua casa, até na varanda de um apartamento. Vou mostrar a partir de hoje o que é a criação de abelhas nativas sem ferrão, como você pode iniciar nessa atividade, o que você deve fazer para evitar alguns problemas. Mas hoje a gente vai focar exatamente nessa denominação. O que seriam as abelhas nativas sem ferrão? Evolutivamente, um grupo de abelhas perdeu a capacidade de ferroar. Se você parar para pensar, as abelhas africanizadas, do gênero Apis, quando elas ferroam, elas morrem. Isso acontece, haja vista que seu ferrão fica preso a um órgão vital. Então toda vez que uma abelha com ferrão ferroa um indivíduo para se defender ou defender o enxame, essa abelha termina morrendo. Aí você vai se perguntar, então quer dizer que as abelhas não têm como se defender? As abelhas nativas sem ferrão desenvolveram outras estratégias de defesa que a gente vai abordar no decorrer dos próximos vídeos. Algumas abelhas enrolam o cabelo, algumas abelhas beliscam, já que eles são insetos com mandíbulas. Algumas chegam até a eliminar substâncias cáusticas na pele dos seus possíveis agressores. Então a gente vai mostrar no decorrer dos nossos vídeos alguns exemplos de abelhas e sua atividade. Hoje a gente vai focar exatamente nesse comecinho. O que é a meliponicultura? O que são as abelhas nativas sem ferrão? Como iniciar nessa atividade? Então as abelhas nativas sem ferrão são insetos sociais distribuídos em duas tribos. A tribo Trigonine, como essa abelhinha que vocês estão vendo aqui. Isso aqui foi uma atividade que eu desenvolvi aqui, a chamada enxameação artificial. Essa abelhinha aqui, ela precisa, por exemplo, de construir uma realeira, de onde surge uma nova abelha rainha. No caso aqui, das melíponas, essas abelhas não precisam construir a realeira. A determinação de uma futura rainha é genética. Então essas abelhas aqui são da tribo Meliponine. Existem aproximadamente 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão distribuídas ao longo do nosso território. Algumas espécies são mais comuns, outras são bem mais raras. É interessante você pesquisar quais são as espécies que ocorrem na sua região. Isso vai facilitar muito o seu manejo. Evite que você traga abelhas de outras áreas que essa abelha não consiga sobreviver nesse ambiente. Então pessoal, meliponicultura é a criação de abelhas nativas sem ferrão. Meliponário é o local onde nós colocamos as nossas abelhas sem ferrão. O termo abelhas nativas sem ferrão, abelhas indígenas sem ferrão, ou ASF, como a gente costuma ouvir por aí, faz referência às nossas abelhas nativas, essas abelhas que são separadas em duas tribos. A tribo Trigonine, que é um grupo que tem a especificidade de formar realeiras, células maiores, como essa daqui, que dessa célula vai surgir uma nova rainha. Já nas abelhas melíponas, como essa daqui, é o caso da urso nordestina, a gente também tem a mandaçaia, a tiúba. Essas abelhas não formam realeiras, então até para multiplicação elas são mais simples. A gente vai ver isso no decorrer dos nossos próximos vídeos. Jansen, qualquer pessoa pode criar abelhas nativas sem ferrão em casa? Sim. Muita gente, por conta dessa pandemia, iniciou na atividade. Queria uma terapia, queria lidar com animais, queria se aproximar da natureza. E muita gente passou a descobrir esse mundo fantástico das abelhas nativas sem ferrão. Algumas pessoas já conheciam. Eu crio abelhas há mais de 12 anos. Já errei muito na atividade, mas aprendi muito também. E hoje eu atingi um nível que eu consigo manejar os enxames, iniciar algumas técnicas, como é o caso da enxameação artificial,
que quem quiser acompanhar dá uma chegadinha lá nos outros vídeos no YouTube. Então hoje eu já consigo ter um manejo de qualidade, já consigo manejar sem que haja perdas. E é exatamente isso que eu vou passar para vocês. Como criar abelhas nativas sem ferrão, errando o mínimo possível. Como manter essas espécies em casa, produzindo para que você possa ter também um alimento de qualidade em casa, como é o caso do mel, do pólen ou da própolis. Então a atividade de meliponicultura, ela chega a ser muito mais viável em termos comparativos com outras atividades. Assistindo o pessoal da CIA da abelha, eles sempre enfatizam isso. Quem é mais lucrativo? Um boi ou um enxame de abelha sem ferrão? Eu já sabia disso antes mesmo de criar abelhas nativas sem ferrão. Que as abelhas são os seres que em vida conseguem nos fornecer muito mais produtos. Diferente do que ocorre com o gado, que você, para consumir a carne, logicamente tem que abater o animal. Já com as abelhas você consegue a polinização, você consegue própolis, você consegue pólen, você consegue mel, você consegue cera. Então são inúmeros produtos a partir de um único enxame. Você pode produzir isso na sua casa. Então ao longo dessa playlist a gente vai postar vídeos que vão fazer com que você comece a criar abelhas sem ter o mínimo de conhecimento. E para aqueles que já têm o conhecimento, que assistem meus vídeos, novas dicas vão aparecendo, novas práticas de manejo vão acontecendo e vocês vão perceber que não há mistério na atividade. Criar abelhas nativas sem ferrão é só querer. Beleza? Então já peço, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, aquele joinha. Se não gostar, deixa o dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo graças a vocês. Compartilhe com seus colegas para que mais pessoas tenham acesso ao maravilhoso mundo das abelhas nativas sem ferrão. Um abração a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.